Evangelho de Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Cumpridas todas as coisas, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria.
e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve em nosso canal para ajudar a alcançar mais vidas.